Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e assim a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro Universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. E aí, vô, não vai à igreja hoje? Eu estou gripado e decidi ficar em casa. Hoje eu vou assistir o culto pela internet. Já já começa. O senhor tem certeza?
Claro, filho. Eu já li a Bíblia e até já fiz minha adoração nos dízimos e ofertas. Como assim, vô? Fácil, pelo aplicativo Serve-me. Que aplicativo é esse? Depois dizem que os jovens é quem entende de tecnologia. Chega mais perto, vou te explicar. Pelo Serve-me, você consegue ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local e conferir recibos e extratos. Olha que fácil! Você baixa o Serve-me aqui na loja de aplicativos. Instala. Ao abri-lo, clica em cadastrar usuário. Aqui você coloca seu e-mail. Agora você vai receber um e-mail para ativar seu cadastro. Ativou o cadastro, volta no aplicativo. Entra com o usuário e senha. Pronto! Agora é só utilizar. Para dizimar e ofertar, eu clico aqui e faço minha adoração. Que legal, vô! Vou aproveitar para fazer esse cadastro a caminho da igreja. E no momento dos dízimos e ofertas, farei minha adoração pelo aplicativo. Vou lá, senão me atraso. Feliz sábado pro senhor. Vai com Deus, meu filho. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus. Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Olá, tudo bem? Vocês estão prontos para mais uma história? Sara e Abraão tiveram um lindo bebê. O menino cresceu entre os empregados e os filhos deles, pois Abraão não morava mais perto dos seus parentes. Deus havia pedido que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra distante. Naquele tempo não havia internet, telefone, correio. Por esse motivo, as mensagens demoravam muito de chegar, pois vinham através de um mensageiro que vinha a cavalo ou montado em um camelo. Certa vez, Abraão recebeu notícias dos seus parentes. Que maravilha! Todos estavam bem e a família de Abraão havia crescido bastante. Sara e Abraão já eram bem idosos e Sara veio a falecer. Abraão ficou muito preocupado. Ele sabia que precisava conseguir uma esposa para Isaque. E naquele tempo havia uma regra social que dizia: empregados deveriam casar-se com empregados. As pessoas que tinham condições financeiras deveriam casar-se com outras pessoas que também tivessem condições. E também havia uma regra divina que dizia o seguinte: as pessoas que amassem a Deus deveriam se casar com outras pessoas que também amassem ao Senhor. Abraão se lembrou de quando o mensageiro havia trazido notícias sobre os seus parentes. E então chamou o seu empregado Eliezer, alguém de bastante confiança, e disse o seguinte: preciso que você vá até a casa dos meus parentes e consiga uma esposa para o meu filho.
Eliezer então juntou uma grande comitiva, vários empregados e 10 camelos. Ele levou também comida, água e presentes para os familiares de Abraão e também para a futura esposa de Isaque. Isaque tinha um coração dócil e gentil e, sem dúvidas, ele amava muito ao Senhor. Mas qual será o fim da história? Será que Eliezer conseguiu uma esposa para Isaque? Tudo isso você vai descobrir na próxima história. E lembrem-se sempre, se tivermos paz no coração, nossa vida será tranquila, mas essa paz só é possível vinda do Senhor. Se seguirmos as regras divinas, a tendência é termos paz, tranquilidade e calma interior. O nosso verso de hoje está escrito no livro de Provérbios, capítulo 7, verso 1. Filho, lembre-se do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos ter um coração bondoso, tranquilo e que ama ao Senhor, assim como Isaque. Em nome de Jesus, amém.
Bem-vindos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, como vai você? Tudo bem? Que bom ver você aqui. Esse é o nosso estudo de número 8 da série O Começo do Fim. Depois desse estudo, nós só teremos mais 2 episódios e encerramos essa série. Tenho aprendido muito ao estudar esse assunto e espero que você também. Hoje o tema é muito especial, talvez um dos mais esperados. Hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. Mas antes, eu quero te convidar para fechar os olhos e orar. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria e entendimento para entendermos, para compreendermos esse assunto. Você ora comigo? Senhor, obrigado pelas promessas. Vindo de Ti, promessas são certezas. A gente não vê a hora de Te ver voltando. Agora, quando vamos estudar sobre esta maravilhosa promessa, nos dê sabedoria. Queremos Te ouvir nas telas do nosso celular, computador, tablet ou TV. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E diz o seguinte: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Não há como negar que para todo aquele que conhece um pouco da palavra de Deus, nenhuma palavra traz mais esperança do que a promessa da volta de Jesus. Antes de voltar para o céu, Jesus prometeu que voltaria. E a volta de Jesus será o fim desta vida como conhecemos, e o começo de uma nova vida, onde o pecado não mais fará parte da nossa existência. Quando olhamos para todo o sofrimento e angústia que estamos passando hoje, percebemos que o mundo vai de mal a pior. Na volta de Jesus,
encontramos força e ânimo para saber que o melhor ainda vem pela frente. Nas últimas semanas, temos estudado sobre perseguições e tribulações que os fiéis filhos de Deus hão de passar para permanecer ao lado dele. Vimos também que quando o trabalho de mediação de Jesus para salvar o homem terminar lá no céu, o destino eterno do ser humano estará selado e a porta da graça se fechará. Após esse momento, existe o que a Bíblia chama de tempo de angústia ou angústia de Jacó, que é o momento em que os salvos não sabem se estão salvos ou perdidos. E assim como Jacó, naquela noite em que Esaú vem ao seu encontro, assim como Jacó luta com Deus em oração para receber a sua bênção e ter a certeza do perdão, os salvos também clamam para que Deus tenha misericórdia deles. Serão momentos difíceis, mas é exatamente no momento mais difícil que se desenrolam os capítulos finais da história deste mundo. Quando no céu o trabalho mediador e examinador de Cristo acaba, ele se levanta e diz: está consumado. Começa ali o grande momento, o cumprimento da grande esperança, a hora de buscar e restaurar aqueles que creram em seu nome chegou. Cristo então reúne os seus anjos e começa a viagem à terra. Descrevendo esta cena, o Apocalipse diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Provavelmente uma referência profética ao momento em que Jesus sai do céu, acompanhado de todos os seus anjos, para vir à terra, buscar aqueles que creram em seu nome. Na terra, vivemos o momento mais escuro da história do planeta. O mundo físico está em colapso. As pragas finais são um anúncio de que o grande dia do Senhor está chegando. As pragas deixam um cenário desolador na terra. Satanás, seus anjos e os ímpios, eles exultam. Os justos, alguns presos, outros escondidos nas montanhas, no meio das florestas, mas todos perseguidos, clamam pelo livramento de Deus. Os fundamentos da terra estão abalados. Os edifícios e as grandes cidades vacilam e caem. O mar ferve como um caldeirão. A terra está em comoção. Então vem a sétima praga. Apocalipse capítulo 16, verso 18. Apocalipse capítulo 16, verso 18, que diz o seguinte: houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Então, aparece no céu uma nuvem, aparentemente no começo negra, do tamanho da mão de um homem. Mas essa nuvem vai crescendo. Os fiéis sabem que esse é o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, olham enquanto ela se aproxima, cada vez mais brilhante e gloriosa. Jesus vem com seus anjos em um número incontável, milhares de milhares, diz a Bíblia, e milhões de milhões. Jesus vem com poder e grande glória, glória indescritível. A terra treme, os montes saem do lugar, os justos exultam, os ímpios lamentam e se desesperam.
Não há palavras para descrever a glória dessa cena. Existe nessa cena 5 momentos marcantes e especiais que delineiam a intenção de Jesus em sua segunda vinda. O primeiro momento é o que chamamos de ressurreição especial. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo olho o verá, inclusive aqueles que o transpassaram. Aqueles que participam diretamente da crucifixão de Jesus ressuscitam para ver Jesus voltando em glória. Justamente aqueles que colocaram sobre ele a coroa de espinhos, aqueles que o condenaram, o veem agora entronizado como Rei do Universo. Aqueles que colocaram os espinhos e o açoitaram, testemunham humilhados e envergonhados a glória em que ele aparece. Eles então clamam às montanhas e rochas que caiam sobre eles para escondê-los da face de quem se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O segundo momento, e talvez um dos mais especiais, é a ressurreição. Os justos que morreram são chamados de volta à vida. Imagina que grande momento, quando desde Adão até os últimos santos que morreram, ouvirem a voz do Filho de Deus e saírem dos túmulos transformados para uma vida imortal. Que cena maravilhosa! Reencontrar os queridos que se foram. Que grande reencontro! Percebe que apesar do cenário aterrador que nos rodeia, a alegria da ressurreição, que a Bíblia chama de bem-aventurada esperança, fará desse momento uma das coisas mais lindas já testemunhadas. Aquele que chorou diante de um caixão, agora exulta com um túmulo que se abriu, e com a mãe, com o filho, com o marido, com a esposa, que pode ser novamente abraçada. O terceiro momento refere-se então à transformação. 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53. 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Agora, o corpo doente, fraco e cansado se reveste da imortalidade. Que momento glorioso! Aqueles que convivem com dores e sofrimentos não mais os têm. Aqueles que vivem a limitação da idade agora se tornam completamente perfeitos. A morte deixa de agir em nossas vidas. É o glorioso momento da libertação. Se antes os mortos são libertos para a vida através da ressurreição, agora os vivos são libertos da morte através da transformação. Ressurreição e a transformação é a nossa declaração de liberdade. É assim que Deus restaura o homem do pecado. No fim das contas, a restauração espiritual de Deus é sinônimo de vida. E nesses dois eventos interligados, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, recebemos o grande presente de Deus, a vida eterna. A partir desse momento, o pecado deixa de agir na nossa natureza. A nossa natureza, que antes era pecaminosa, ela é transformada. Aí sim nós deixamos de pecar.
e de ter inclinação para o mal. É só quando a natureza humana é transformada que nós paramos verdadeiramente de pecar e somos verdadeiramente libertos da inclinação para o mal e da nossa natureza pecaminosa. O quarto momento é a condenação. Os ímpios são destruídos pela glória de Deus. Pode parecer um ato de incoerência com um Deus de amor a ação de destruir os ímpios. Mas o que você precisa entender é que mesmo a destruição dos ímpios é um ato de misericórdia de Deus. Estar no céu para os ímpios e viver em meio à santidade e paz seria para eles um ato de tortura. Almejariam fugir daquele lugar. Se pudessem estar no céu, receberiam com alegria a destruição, para poder se esconder daquele que morreu para os salvar, o qual eles viraram as costas e desprezaram em todas as oportunidades de vida e salvação que tiveram. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas os ímpios escolheram o seu destino. Chegamos então ao quinto momento, o arrebatamento. Os salvos, tanto ressuscitados quanto transformados, são arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Olha que imagem incrível! Na primeira vinda, Jesus desce até onde o homem está, mas na segunda vinda, o homem sobe até onde Jesus está. Simbolicamente, é isso que Jesus está fazendo, elevando nossa natureza, nos libertando das amarras deste mundo. Quando esteve na terra, Jesus orou para que Deus não tirasse os seus filhos do mundo, mas que os livrasse do mal. Agora que a obra de salvação de Jesus está completa, então Jesus vem para os tirar do mundo e os livrar completamente do mal. Hoje, quando dizemos que algo nos aproxima de Deus, a gente usa a expressão nos eleva. Aquela música me elevou. Ler a Bíblia me elevou. Aquela mensagem que eu ouvi na internet ou na igreja me elevou. Quando Jesus volta, a elevação plena acontece de maneira real, física e visível. Porque na volta de Jesus, o que é espiritual se torna visível, se torna físico. Que momento glorioso! Mas preciso alertar algo para você. A volta de Jesus é alegria eterna para quem espera, mas é desespero total para quem não o espera. Como é possível isso? Imagine uma criança cuja mãe está fora de casa e a mãe lhe promete que quando voltar vai trazer um presente. Como a criança almeja a chegada da mãe a partir desse momento. Ela não vê a hora que a mãe chegue logo. A chegada da mãe é sinônimo de alegria, de celebração. Mas imagine você que a mãe, ao sair, dá uma ordem ao seu filho de, por exemplo, não assistir TV. A criança, vendo que não está sob os olhares da mãe, decide assistir escondido, esperando que a mãe não chegue de surpresa e não flagre a criança fazendo alguma coisa errada. À medida que ela assiste escondida e em completa desobediência, ela não quer que a mãe chegue. Isso porque ela sabe que por estar em desobediência, a chegada da mãe é sinônimo de castigo e condenação. A mesma mãe, a mesma criança, mas duas esperas diferentes. No fim das contas, saber se a volta de Jesus será alegria ou sofrimento, salvação ou perdição, vida ou morte, depende de como escolhemos esperar.
Jesus está voltando. O que está te impedindo de querer que Ele chegue logo? Será que tem alguma coisa nesse mundo que te faz querer que Jesus não volte? Não tem nada nesse mundo que vale a pena ser trocado pelo grande momento de glória que será receber Jesus e ser transformado por Ele. Por favor, escolha hoje esperar. Escolha hoje obedecer. Escolha hoje querer que Jesus volte. E escolha hoje viver para aquele grande momento. Porque no fim, a única divisão que vai existir será entre quem escolheu viver esperando ou quem escolheu viver evitando. Os sinais anunciam: o grande dia está chegando. Escolha esperar. Ele já está vindo, não vai demorar, e nós vamos nos encontrar com Ele. Eu quero orar com você hoje. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por tuas promessas. São reais e vão se cumprir. Mas em cada promessa existe uma escolha, e hoje queremos escolher viver como quem se prepara para a eternidade ao teu lado. Nos livra da morte, nos livra do pecado, nos livra do mal. Queremos fazer parte do teu reino, queremos fazer parte do grupo que vai subir ao céu contigo. Por favor, nos livre do mal enquanto estamos no mundo, para que quando a tua volta acontecer, tu nos livre do mundo, para acabar de uma vez por todas com o mal. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui. São só mais 2 episódios dessa série, e eles vão mostrar o que acontece logo em seguida à volta de Jesus. Por isso, na próxima semana, o tema que nós vamos estudar será Milênio. E eu espero você. Até lá. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora.
desistir. Isso é obra do engano pra fazer você